Graças e paz, boa noite. Estamos no ar com mais um programa Mensagem da Cruz. O programa Mensagem da Cruz é um programa da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Vamos iniciar esse nosso programa por meio de uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos e te louvamos por mais esse momento. Estamos aqui. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe por meio da tua palavra, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Estamos aqui com o pastor William Rafael. O pastor William Rafael é pastor da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Pastor, é muito comum nós ouvirmos de que pessoas tiveram sonhos ou até conversaram com quem já não está mais ou já não estão mais entre nós. Isso é possível, pastor? Alguém, depois que já partiu dessa vida, voltar e falar com aqueles que estão vivos? Boa noite, Douglas. Graça e paz a você que está nos acompanhando de casa. Que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Essa é uma pergunta interessante. Certamente é uma pergunta recorrente também, pois nós temos muitas pessoas que relatam experiências desse tipo, né? Eu conversei com uma pessoa depois que ela morreu, eu tive um sonho, essa pessoa conversou comigo, há até mesmo uma religião para isso. O Espiritismo, ele lida exatamente com essa questão dos mortos. É bem verdade que o Espiritismo é uma área muito vasta, então nós temos muitas subdivisões no Espiritismo. Mas o Espiritismo, normalmente chamado Espiritismo de mesa branca, especialmente de influência kardecista, vai lidar exatamente com essa questão da consulta aos mortos. É um tipo de mediunidade que de fato acontece. A consulta àqueles que já morreram para conversar, para saber alguma coisa, para tirar alguma dúvida que ficou e antes da pessoa morrer não deu tempo de sanar. Então isso acontece. Eu não tenho dúvidas de que pessoas tiveram experiências reais com isso. Outras, no entanto, muitas outras, no entanto, apenas tiveram ilusões ópticas. A sua própria mente projetou para ela uma imagem que antes ela era habituada a ver. Como é que a gente pode entender isso? Como é que nós podemos, então, dizer que realmente as pessoas tiveram uma visão real, entre aspas, e tiveram uma conexão com os mortos? Pois bem, a Bíblia nos apresenta muitas razões pelas quais essa prática ela é condenada. Eu vou ler inicialmente o texto de 1 Samuel, capítulo 28, você que está em casa, se puder, nos acompanhe. Eu não vou ler todo o capítulo, porque é um capítulo longo, mas apenas alguns versos principais, e você em casa poderá, se desejar, ler todo o capítulo para se contextualizar melhor. Diz aí, 1 Samuel 28, do verso 6 ao verso 14. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, porque, pois, me armas a cilada a minha vida para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Aqui nós temos um momento da história muito curioso, porque
Saul estava perseguindo Davi, até o capítulo 22 nós temos esse relato. Davi se esconde na caverna de Adulão, ele vai ao rei de Axe, não consegue ali abrigo. E depois disso, nós vamos perceber que Davi teve muitas oportunidades de matar Saul, mas não matou. Davi preservou a vida do rei Saul. Porém, nós chegamos em um momento aqui agora que Saul quer uma orientação de Deus a respeito de como que ele deveria proceder. Se ele iria lograr êxito na sua batalha, na sua guerra, nas suas lutas, ou se ele iria morrer à espada por causa de tudo que estava acontecendo. Pois muito bem. Diz-nos a Bíblia aí no versículo número 6 que ele consultou ao Senhor. Deus não respondeu a ele, nem por sonhos, nem por urim, nem também por meio de profetas. Diante disso, então, o que é que nós temos? Agora Saul vai tentar uma outra estratégia, vai tentar agora um outro método para encontrar a resposta de Deus. E aqui nós temos o primeiro grande equívoco que acontece da parte de Saul. Ele, em busca de uma resposta para uma situação sua, ele vai consultar ao Senhor pelos meios ordinários. Pelo menos aqui há um meio ordinário, que seria através dos profetas, os outros não são ordinários, e Deus não responde a ele. E ele não se contenta com o fato de que Deus não queria responder ele naquele momento, naquela ocasião, de que Deus não iria dar resposta alguma. Então ele diz, eu vou atrás de algo. Eu preciso de algo para que eu veja se é essa vontade de Deus. E ele recorre àquilo que é pecaminoso. E é quando então ele vai consultar a necromancia. Veja, a Bíblia Sagrada ela fala sobre a necromancia como algo pecaminoso. Há um outro texto que eu queria abrir, que é o texto de Levíticos 19:31. Levíticos capítulo 19, verso 31, nos apresenta esse outro aspecto também, que é exatamente quando nós percebemos aqui a proibição de Deus e a ordenança de Deus, inclusive, que se tire da terra esses necromantes. Diz aí o texto de Levíticos 19:31. Não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, não procurareis para ser descontaminados por eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus é claro em dizer, não procure os necromantes, não procure os adivinhos. Mas ainda há um outro texto de Levíticos, agora capítulo 20, verso 6, onde nos aparece a seguinte ordenança. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Deus agora diz, se você for atrás de um necromante ou de um adivinho, eu vou me virar contra você e vou lhe eliminar. Veja a maneira como Deus abomina a necromancia ou o ato de consultar os mortos, o ato de querer buscar aqueles que já não estão mais entre nós. Agora, como que nós podemos então entender aquelas pessoas que relatam terem visto alguém morto voltar? Como nós entendemos aquelas pessoas que dizem terem sonhado com os mortos e claramente eles falavam, eles davam instruções, eles contavam coisas que de fato aconteceram? Como entender um caso como esse de Samuel, ou melhor dizendo de Saul, que consulta uma necromante e ela diz ter visto Samuel? Perceba que o próprio texto vai nos apresentar o equívoco de Saul, porque ele consulta uma necromante e ela diz, quem queres que eu te faça subir? Perceba que aqui não é apenas se tratando de Samuel. Essa necromante, ela oferece a ele uma opção de trazer de volta à terra qualquer pessoa. Isso é um equívoco. Lucas capítulo 16 nos apresenta aquela passagem que fala sobre o rico e o Lázaro. E um é levado ao seio de Abraão, o outro é levado ao inferno. E aquele que estava no inferno em chamas e em tormento pede para que lhe alivie a boca com, nem que seja um pano molhado com água, uma gotinha de água na sua boca para refrescar-lhe a língua, e que lhe mandasse de lá alguém para anunciar aos seus irmãos na terra que aquele lugar onde ele estava era um lugar de tormento. E a resposta que é dada é, ninguém pode passar de um lado para o outro. De maneira que não há contato nenhum entre aqueles que morreram e aqueles que estão vivos. Mas pastor, eu vi. Mas pastor, eu sonhei. Mas pastor, eu já fui a uma casa de médiuns e lá eles revelaram particularidades, revelaram detalhes que só eu e meu pai, só eu e minha mãe, só eu e minha irmã, só eu e meu marido sabia. Como que alguém pode revelar detalhes da nossa vida, sendo que elas não estavam presentes? E a minha resposta para isso é possível. É possível.
visto que o diabo é um anjo de luz, enganador, e que desde o princípio atua nos filhos da desobediência, porque o ato da necromancia é um ato de desobediência, e buscando nos iludir. Mas como é que o diabo pode fazer isso? O diabo, ele não é imutável como Deus, ele não é onisciente, ele não é onipresente como o Senhor, mas ele foi criado por Deus com uma estatura e um poder maior, uma elevação maior na ala angelical, e ele está atuando até o presente momento. De modo que ele não é onisciente, mas ele conhece os nossos atos passados. Ele, juntamente com a sua milícia de anjos, com uma terça parte de anjos que caíram, estão a todo momento tentando nos levar ao pecado. Então, o diabo, ainda que não seja onisciente, ele sabe muito bem o que você fez no passado, até porque ele é o nosso acusador. Enquanto que Jesus é o nosso advogado, o diabo é o nosso acusador. E só acusa quem tem prova, só acusa quem tem algo a falar, algo que possa embasar a acusação. Louvado seja Deus, porque através de Cristo nada disso valerá contra nós. Porém, o diabo conhece muito bem. Ele sabe como foi o seu relacionamento com o pai, o seu relacionamento com sua filha, com sua esposa, com o seu irmão, sua irmã, seja lá quem for. E o propósito dele, então, é enganar, é seduzir. Veja que quando a médium de Endor tem a visão, o próprio Saul cai e diz assim, de fato é Samuel. Quem teve a visão foi ela. Ele perguntou, o que vejo? Eu vejo um homem subindo com a capa. E o próprio Saul diz, é Samuel. E ele já fica amortecido. Se você continuar lendo o texto, diz que ele fica como que desmaiado. E vão até ele, levam comida para ver se o reanima, mas ele nem comer quer comer. Porém, para comprovar que essa prática de Samuel, ou melhor dizendo, do rei Saul, foi proibida ou abominada pelo Senhor, nós temos o texto de 1 Crônicas, capítulo 10, verso de número 13, aonde o próprio Deus vai falar sobre isso. 1 Crônicas 10, verso de número 13. Veja bem o que o próprio Deus vai falar a respeito dessa situação. Diz assim a palavra do Senhor. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Veja bem, o próprio Deus mata Saul e vai dizer, você foi transgressor. Você, Saul, está morrendo, porque você não guardou a palavra do Senhor, mas também porque você interrogou, consultou uma necromante. E é isso que Deus vai dizer lá em Levíticos 20, que, conforme nós já lemos, versículo 6. Aquele que se envolver com uma necromante, eu vou eliminar do meu povo. Deus abomina a necromancia. Agora veja que coisa que Saul faz. O próprio rei Saul, no capítulo anterior, capítulo 26, capítulo 27, havia mandado embora de Israel todas as necromantes. Ele mesmo havia mandado embora todas as necromantes. Por isso que a necromante, quando se depara com a realidade de que quem estava diante dela era Saul, ela diz, meu Senhor, por favor, não me mate. Por quê? O versículo 1 ao versículo 5 que nós não lemos, de 1 Samuel 28, narra o momento que Saul está tentando consultar ao Senhor e não consegue resposta, e então ele se disfarça para poder ir até essa médium. Ele vai disfarçado até ela para que ela não reconheça. Só que no momento que ela fala de Samuel e Saul tem aquele susto, aparentemente o seu véu, a sua capa, deu uma escorregada e ela viu a face do rei. Por isso que essa mulher, ela fica apavorada. E versículo de número 12 diz assim, por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Aqui você tem claramente a preocupação daquela mulher, porque foi Saul que havia mandado embora as necromantes. Só que agora, Saul está num beco sem saída, por assim dizer. Ele chega naquele momento que ele diz assim, eu preciso de uma resposta, e eu vou fazer o que for preciso para que eu encontre a solução. Não é assim exatamente que nós nos comportamos todas as vezes que Deus diz, não pode fazer isso, não proceda assim. Mas quando nós passamos uma situação de muito aperto, mas Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso resolver esse problema. E acabamos cometendo pecado contra o Senhor. De modo que a atitude de Saul foi pecaminosa, foi um ato de desobediência. E de fato,
essa necromante pode ter tido uma visão de Samuel, porém Samuel não voltou. Lucas 16, é claro, nos mostra isso. Não é possível passar de um lado para o outro, a menos que seja feito de maneira extraordinária uma ressurreição. E mesmo assim, a Bíblia Sagrada não nos autoriza de maneira alguma a consultarmos os mortos. Não há nenhuma liberação para consultar os mortos. E aqueles que morreram e ressuscitaram, mas depois tornaram a morrer, como foi o caso de Dorcas, como foi o caso de Eutico, como foi o caso de Lázaro, que estava morto após 4 dias, não se registra que eles trouxeram relatos de como era o mundo, onde eles estavam. Nada disso nos é registrado, porque Deus nunca fomentou essa conversa com os mortos. Pelo contrário, Ele quer que nós conversemos com Ele, aquele que vive para todo sempre. De modo que, se alguém vê um morto, mesmo depois de dias enterrados, se alguém tem um sonho e nesse sonho o morto aparece e conversa com você, sonho pode ser apenas um sonho comum, mas se você tem uma visão, ou se você tem um diálogo com alguém que já morreu, que já não está mais entre nós, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Certamente você não está falando com a pessoa que morreu, mas com o diabo. Ele é um anjo de luz. Ele é enganador. Desde o princípio, ele engana pela ilusão. Foi assim no Éden. Foi assim ao longo da caminhada da humanidade. O diabo sempre enganou por meio da ilusão. Ele sabe muito bem se transformar naquilo que ele deseja e enganar você. Então, tome cuidado com isso. Repreenda em nome de Cristo Jesus. E não queira saber. Não queira saber do seu passado, não queira saber do seu futuro, por meio de pessoas que já não estão mais entre nós. O nosso passado já aconteceu, foi permissão de Deus. O nosso hoje está acontecendo e é permitido por Deus. O nosso amanhã pertence ao Senhor, está nas mãos do Senhor. Só a Ele nós devemos consultar, só a Ele nós devemos buscar. Não se engane, não seja iludido. Ainda que alguém chegue para você e diga todos os detalhes de conversas íntimas que você teve, ainda que alguém apareça com as mesmas vestimentas, ainda que alguém revele o seu CPF, detalhes da sua vida, momentos íntimos e segredos seus, não confie, não confie. A Bíblia diz que ainda que venha um profeta e faça um milagre acontecer, mas se após isso disser, vamos perante outros deuses, matai-o, abomine. A ideia de Deus é, não caiam na armadilha do diabo. Ele vai fazer coisas que as pessoas de fato vão ser enganadas. É tanto que nos últimos dias, a Bíblia diz que o anticristo virá exatamente assim, fazendo milagres, fazendo maravilhas, que as pessoas vão ficar assim, mas ele só pode ser Cristo. Ele só pode ser um Deus para fazer coisas como essa. Tudo isso é engano do diabo. Deus abomina a necromancia. Não é possível conversar com os mortos. Com os mortos originais que morreram e que não estão mais entre nós. Mas é possível ser enganado por demônios. Então tome muito cuidado para que você não seja assim como Saul, levado pelo engano, pelo desejo, pela sede de querer saber alguma coisa daqueles que já morreram. Pois a nossa vida está contada, os nossos dias são determinados e depois da morte segue-se o juízo. Quer saber alguma coisa da sua vida? Quer fazer alguma consulta? Abra a sua Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor. Ele tem respostas para seus questionamentos. Ele tem solução para as suas dúvidas. Ele consegue sanar todos os nossos conflitos, dúvidas e problemas internos, conflitos internos que nós temos. O Senhor, Ele tem resposta para tudo isso. Amém, pastor. Pastor, alguns argumentam sobre a questão da transfiguração, onde aparece ali Moisés e Elias falando com Jesus. Então, muitos usam esse texto assim para justificar que é possível falar com os mortos. Porém, pastor, parece que há uma diferença aqui entre a aparição, vamos dizer assim, de Elias e Moisés e o que foi feito ali por Saul. Exatamente. A transfiguração é o momento que acontece na Bíblia Sagrada com um único propósito, de testificar mais uma vez que Jesus era o Filho de Deus e que não apenas isso, mas que o próprio Cristo era o cumprimento perfeito da lei e dos profetas.
Por isso que aparece Moisés e aparece também Elias. Moisés, ele tipifica, ele caracteriza a lei do Antigo Testamento. Elias, ele tipifica e caracteriza as profecias, ou os profetas do Antigo Testamento. São como que representantes, por assim dizer. Então, quando o judeu se referia aos profetas, se referia a Elias. Quando se referia aos livros da lei, se referia a Moisés. No momento da transfiguração, onde aparece Moisés, Elias e Cristo está ali, está sendo revelado ou declarado ao mundo que o Filho de Deus que é chegado, aquele que está entre eles, de fato é o cumprimento da profecia, é o cumprimento da lei. Isso acontece de maneira extraordinária, de maneira única, e veja só, em absolutamente nada aquilo corrompeu as pessoas para terem atos idólatras, tanto que o grupo que sobe com Jesus para ali, as pessoas que vão, são bem seletivas, Jesus seleciona dedo, só você e você vai comigo, e isso não é uma coisa que tornou a acontecer, e muito menos que veio a levar os apóstolos, ou os demais discípulos a idolatrarem, a agora praticarem uma nova religião. Porque esse é o problema da necromancia, inclusive. Será que as pessoas que vão consultar os mortos com os médiuns, com os necromantes, vão se tornarem mais piedosos diante do Senhor? Vão amar mais a Cristo? Vão entregar a sua vida a Cristo? Vão ler mais a palavra? Não vão. Não vão. Porque a condução do falso profetismo é exatamente para que nós venhamos nos distanciar do Senhor. Quando a Bíblia deixa de ser suficiente e as revelações precisam ser presentes na nossa vida. Então a Bíblia não é suficiente para mim. Aí eu preciso de uma revelação, eu preciso de um sonho, eu preciso de um morto que volte à terra para me dar alguma instrução. Isso mostra claramente a nossa afronta, a nossa rebeldia para com Deus e para com a sua palavra, que é suficiente, que é inerrante, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, que é para o nosso caminho. Então, aquele evento da transfiguração em nada justifica e embasa a necromancia, a consultar os mortos. Muito pelo contrário, porque ali apenas se testificou que de fato o Filho de Deus é chegado. Assim como aconteceram outros eventos extraordinários. Quando Jesus nasceu, por exemplo, uma milícia celestial entoou nos céus glória a Deus nas maiores alturas e aos homens na terra a quem ele quer bem. Uma grande estrela conduziu os pastores até irem até Jesus. Todos se curvaram diante da sua glória, diante da sua majestade. Isso mostra perfeitamente a maneira de Deus conduzir a história para Cristo. Então, isso não embasa em nada práticas de mediunidade e de necromancia. Amém, pastor. Então, estamos assim encerrando mais um programa Mensagem da Cruz, e desde já gostaria de convidar você que está nos acompanhando. Nós temos nosso culto às quartas-feiras às 19h30, que é o culto de oração e doutrina. Aos domingos, pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical às 9h30, e à noite o nosso culto solene ao Senhor às 18h30. Então venha, você é o nosso convidado. E desde já eu agradeço pela sua participação e convido o pastor William Rafael assim está orando e encerrando esse programa. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos que o Senhor faça com que ela esclareça as dúvidas e abra o nosso entendimento, para que nosso coração seja um solo fértil e receptivo para receber a semente da tua palavra e assim florescer, crescer e multiplicar para o louvor da tua glória. Abençoa todos que nos acompanham. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser.